Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à última aula do meu curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sou o professor Matheus e nessa última aula desse curso eu vou falar com você, eu vou falar para você sobre a função das autoridades de controle de proteção de dados pessoais. A gente começa a aula trazendo exatamente a explicação do que é uma autoridade de controle. Então, como eu coloquei aqui, as autoridades de controle correspondem aos órgãos nacionais dos Estados-membros da União Europeia, que são responsáveis pela fiscalização da aplicação do regulamento, do RGDP. Então, conforme estabelece o próprio regulamento, as autoridades de controle devem ser órgãos independentes na prossecução das suas atribuições e no exercício dos poderes que lhes são atribuídos. Então perceba você o seguinte, que por um lado, a autoridade de controle corresponde a uma agência de fiscalização, vamos colocar assim, e por outro lado, essas autoridades de controle precisam necessariamente ser órgãos independentes. Inclusive, há aí alguns acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia condenando algumas autoridades de controle, algumas situações envolvendo autoridade de controle, em que os responsáveis, na verdade, não eram independentes porque eram subordinados ao governo federal. Então, nessa situação, se argumentou que a autoridade de controle daquele determinado Estado-membro não seria independente, como exige aí o RGPD. Então vamos lá, não há, como eu acabei de falar, não há que se pensar, portanto, em subordinação da autoridade de controle a qualquer outro órgão. E coloquei aqui, diferentemente do caso brasileiro, em que se sugeriu que a Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi vetada na nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que essa ANPD então ficasse vinculada a algum outro órgão. Houve pessoas que defenderam isso aí num período recente, eu não sei quando você está assistindo a essa aula, mas nesse momento aqui em que eu estou gravando, ainda não tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, foi vetada, e esse imbróglio ainda não foi resolvido, ou seja, não se sabe como que a Lei Geral de Proteção de Dados, no caso brasileiro, vai funcionar se não tem uma agência que fiscaliza. Mas isso é conversa aí para um outro curso, por enquanto vamos nos ater aqui no RGPD, e pelo RGPD, então, é claro, não pode haver subordinação da autoridade de controle a qualquer outro órgão do Estado-membro da União Europeia, o órgão nacional, no caso. Então, o RGPD estabelece um procedimento transparente para a nomeação dos membros das autoridades de controle, e aí existem maneiras distintas, cada Estado-membro vai poder definir se vai ser o parlamento, se vai ser o presidente, se vai ser o governo, enfim, quem vai nomear. Isso é a critério de cada Estado-membro, mas o procedimento precisa ser transparente, claro, explícito, então isso é importante. Além disso, os membros só podem ser exonerados se tiverem cometido alguma falta grave, o que garante então a presença desses membros e a estabilidade do serviço ao longo do tempo. E ainda o RGPD informa, ou indica que compete aos Estados-membros definirem as regras referentes às suas respectivas autoridades de controle, como a composição e a elegibilidade e a duração do mandato. Lembrando que o próprio RGPD deixa claro que o mandato não pode ser inferior a 4 anos, De novo, para manter essa estabilidade a qual eu acabei de me referir. Além disso, agora em termos aqui de prerrogativas, As autoridades de controle são competentes para prosseguir as atribuições e exercer os poderes que lhes são conferidos pelo regulamento no território do seu próprio Estado-membro. Significa dizer, então, que cada Estado-membro da União Europeia vai ter a sua autoridade de controle. Mas é curioso porque o RGPD permite que exista mais de uma autoridade de controle. Então, se um Estado-membro quiser, ele pode criar várias autoridades de controle para, por exemplo, controlar o âmbito regional, no caso. Mas é necessário indicar qual seria aí a autoridade de controle, entre aspas, superior, Aquela que seria a nacional, digamos assim, e não apenas a local.
E aqui as atribuições, né? As principais atribuições das autoridades de controle estão no artigo 57, número 1. Lembrando, claro, que existem outros dispositivos do RGPD que também trazem funções, mas eu vou me focar aqui nas principais que estão aí no artigo 57, número 1. E quais são elas? São essas daqui. A função de sensibilização para a ideia de proteção de dados, está lá na linha B e D. A função de aconselhamento de empresas, como fazer um processo decente, vamos colocar assim, de proteção de dados, está na linha C. A questão de informação, né, de divulgar a importância da proteção de dados, na linha E. O acompanhamento de novas tecnologias também é uma função da autoridade de controle, a linha I. A orientação, a linha L. Incentivos à elaboração de códigos de conduta, porque o RGPD fala em códigos de conduta e em certificação, que é o próximo elemento que está ali, ó, né? Estabelecimento de procedimentos de certificação, selos e marcas de proteção de dados. Então, compete às autoridades de controle exercerem essas atribuições, né? Concretizarem essas atribuições. Compete também a ela a cooperação internacional, então isso está aí nas alíneas F, G e H. Depois a gente passa para a adoção de cláusulas contratuais tipo para contratos entre responsáveis e subcontratante e para transferências de dados para países terceiros, a linha J. Então isso também é uma função das autoridades de controle, né? Ou seja, estabelecer quais são essas cláusulas contratuais tipo específicas para os contratos entre responsáveis e o subcontratante, quando houver, e também para a questão de transferência de dados internacionais, né? Países terceiros ali, ou seja, países de fora da União Europeia. Tem ainda como uma atribuição a listagem de tratamentos sujeitos à avaliação de impacto, porque é necessário fazer avaliação de impacto, né? As empresas elas devem fazer avaliação de impacto antes de iniciar o processo de design ainda, né, do tratamento de dados, ou seja, a empresa ela define uma finalidade e aí ela pensa, então, bom, eu vou precisar dos dados pessoais A, B e C. Ok, só que antes de coletar esses dados, a empresa precisa fazer essa avaliação de impacto. Se eu coletar os dados A, B e C e mantivê-los guardados por 6 meses, que impacto isso traz na pessoa singular, né? No detentor aí, no titular do direito do dado pessoal? Então, é necessário aí que as empresas façam essa avaliação de impacto e as autoridades de controle, então, devem fazer quais são os tratamentos que estão sujeitos a uma avaliação de impacto, ou seja, aqueles que serão obrigatórios de serem concretizados apenas após a realização dessa avaliação de impacto. Ainda, compete às autoridades de controle realizar a autorização de cláusulas contratuais e disposições a serem inseridas, tem outro errinho ali, inseridas nos acordos administrativos que visem implementar as garantias adequadas, ou seja, compete então à autoridade de controle definir isso, essas cláusulas contratuais. Compete ainda às autoridades de controle a aprovação de regras vinculativas aplicáveis às empresas, ou seja, as empresas elas podem se vincular a determinados padrões de proteção de dados pessoais e compete então às autoridades de controle fazer a aprovação desses padrões, dessas regras, e contribuir para as atividades do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, ou seja, é criado com o RGPD, criou-se esse Comitê Europeu para a Proteção de Dados, e aí então todas as autoridades de controle dos Estados-membros devem contribuir com as atividades desse Comitê Europeu. Vale ainda destacar, claro, que as autoridades de controle exercem também os poderes de investigação, de correção, poderes consultivos e poderes de autorização. Acho que isso fica muito claro pela leitura dessas atribuições que o próprio RGPD traz para as autoridades de controle. E ainda vale lembrar que as autoridades de controle não realizam controle prévio no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas empresas. O controle sempre é a posteriori. Ou seja, não há ali uma intrusão, vou chamar assim, da autoridade de controle em relação ao que a empresa está fazendo ou deixando de fazer. A atuação da autoridade de controle é feita por meio, então, de uma fiscalização a posteriori, quer dizer, é a pessoa singular
que verifica ali que está ocorrendo alguma falha na proteção de dados, aí ela reclama primeiro com a empresa, com o responsável pelo tratamento. Se o responsável pelo tratamento não resolver, aí a pessoa se dirige à autoridade de controle, e aí a autoridade de controle vai lá e fiscaliza então a empresa, né, eventualmente até impondo as multas. Então é isso sobre a função das autoridades de controle nessa nossa última aula. Eu coloquei aqui de uma maneira bem geral, é claro que tem muito mais detalhes, né, que aí eles fogem aqui ao escopo desse curso básico sobre o RGPD. E para a gente terminar o curso, eu espero que você tenha gostado do curso, espero que o curso tenha contribuído de uma forma ou de outra com o seu crescimento aí, né, acadêmico ou profissional. Se você quer trabalhar na área de proteção de dados, o curso também te dá essa base, até mesmo porque, no caso brasileiro, a LGPD, como todo mundo sabe, ela se inspirou claramente no RGPD, né? Ou seja, a legislação brasileira é muito semelhante à legislação europeia. Então eu diria assim que talvez aí 80%, talvez até um pouquinho mais do que você vê no RGPD está presente na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, espero que esse curso tenha sido útil para você, espero que ele tenha te ajudado aí, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista profissional. E se você tiver alguma dúvida sobre essa questão das autoridades de controle, especificamente que foi a aula de hoje, ou sobre algum dos pontos do curso como um todo, deixe aí nos comentários a sua pergunta, deixe aí nos comentários a sua dúvida, que com certeza eu irei responder para você em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido a essa aula, muito obrigado por ter assistido ao meu curso. Um abraço e a gente se vê então no meu próximo vídeo. Até lá!